Olá, boas-vindas ao Opa News BR. Hoje o papo é sobre um assunto que está movimentando a educação do Brasil, a nova Prova Nacional Docente. E para começar, já vou soltar um número que, olha, é de cair o queixo. Mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram só na primeira edição. Mas, o que essa prova muda na prática, tanto para a carreira de professor quanto para o futuro da educação por aqui? Fica com a gente que vamos desvendar isso tudo. Pois é, vamos olhar para esse número de perto. Mais de 1 milhão. Para ser mais exato, 1.086.914 inscrições. Isso aqui não é só um dado, né? É um retrato. Um retrato da mobilização, da busca e da expectativa gigantesca que existe hoje em torno da profissão de professor no nosso país. Para a gente entender essa história de ponta a ponta, nosso papo vai seguir um caminho bem simples. Primeiro, a gente vai ver quem são essas mais de 1 milhão de pessoas. Depois, vamos entender o que é essa tal de PND. Aí a gente entra nos detalhes da prova. Tiraremos aquela dúvida crucial: passar na prova garante a vaga? E para fechar, vamos conversar sobre os limites e os desafios que vêm pela frente. Bora lá? Então, começando pelo começo, vamos mergulhar nesses dados para entender quem é essa galera toda, de onde vem, que áreas de formação eles representam. Vamos descobrir. Olha só que interessante. Quando a gente bate o olho no mapa das inscrições, uma coisa salta aos olhos: a concentração enorme no Sudeste. São Paulo está na frente, mas com muita folga. É quase o triplo do número de Minas Gerais, que é o segundo colocado. E isso já dá uma boa pista de onde a procura pela carreira de professor está, digamos, mais quente, né? Agora, se a gente olha para as áreas de formação, a coisa fica mais interessante ainda. Dá uma olhada nisso. Pedagogia, sozinha, mais da metade de todas as inscrições. É gente pra caramba. É um número realmente impressionante. E aí, logo depois, vem letras, matemática, educação física, o que mostra que tem especialista de tudo que é área de olho numa vaga na rede pública. Ok, então já temos uma foto de quem está prestando a prova. Mas vamos ao que interessa. Afinal, o que é a Prova Nacional Docente? Para que ela serve? Qual é a ideia por trás dela, segundo o próprio MEC? Bom, de forma bem direta, a PND é basicamente isso. Uma avaliação que vai acontecer todo ano para tentar criar um padrão de qualidade na hora de selecionar professores. A ideia é meio que ter uma régua única, sabe? Uma base comum para todo mundo que quer dar aula na rede pública, não importa em que canto do Brasil. E os objetivos que o MEC divulgou vão um pouco além de só aplicar uma prova. A PND faz parte de um programa maior, o Mais Professores para o Brasil. E a aposta é que ela ajude a 1. Melhorar a qualidade dos processos de seleção. 2. Dar um empurrãozinho para que mais concursos públicos aconteçam. 3. Garantir que mais professores qualificados entrem em sala de aula. E, por fim, usar todos esses dados da prova para pensar em novas políticas de formação de professores. Certo. Entendido o porquê, vamos agora para o como. Vamos dar uma olhada na estrutura da prova, no esqueleto dela. O que a pessoa que vai fazer o exame vai encontrar pela frente. Então, a prova se divide em duas partes bem claras. A primeira é o que eles chamam de formação geral. É aquela base que todo professor tem que ter, sabe? Coisas como didática, legislação, o básico da pedagogia. E a segunda parte é a específica. Aí sim é sobre o conteúdo que a pessoa vai ensinar. Se for de matemática, vai cair matemática, e se for de história, vai cair história, e por aí vai. E aqui a gente vê os detalhes de como isso se divide. A maior parte, como dá para ver, é de múltipla escolha. São 30 questões na parte geral e 50 na específica. Mas, atenção aqui nesse ponto que é super importante. Tem uma questão discursiva na parte de formação geral. E essa, com certeza, vai ser o pulo do gato, porque vai exigir que o candidato saiba argumentar, defender uma ideia com base na teoria. E para quem está acompanhando o processo de perto ou mesmo pensando em fazer, fiquem ligados nas datas principais para 2025. As inscrições já foram em julho, a prova mesmo acontece em 26 de outubro e o resultado final está previsto para sair no dia 10 de dezembro. É um cronograma bem amarradinho, né? Para um processo desse tamanho, tem que ser. Beleza, agora a gente chega no ponto que talvez seja o que mais gera confusão e dúvida. A pergunta é de US$ 1 milhão: passar essa prova garante uma vaga? E para responder isso, a gente precisa primeiro desfazer uma comparação que muita gente está fazendo com o tal do CNU, o Enem dos concursos. É isso aí, a pergunta que todo mundo quer saber. A PND é tipo um concurso nacional unificado só que para professores? A resposta rápida é não, não é bem isso. E entender essa diferença é, assim, fundamental, para não criar falsa expectativa.
Vamos lá, a diferença crucial é essa aqui. Pensem na PND como uma habilitação, tipo tirar a carteira de motorista. Você passa e isso te habilita a dirigir, ou, nesse caso, a participar dos concursos que vão usar essa nota. Ela não te dá o carro, ou seja, a vaga. Já o CNU é o concurso em si. Passou, tá dentro, vai ser nomeado para o cargo. Entenderam a diferença? A PND é um pré-requisito, uma etapa anterior. O CNU já é o jogo final. Tá, e como isso funciona na prática, então? Basicamente, tudo vai depender da adesão. Cada estado, cada município vai poder decidir o que fazer com a nota da PND. Eles podem usar como uma fase do concurso deles, como critério de desempate ou até como o concurso inteiro. Isso não é só teoria, não. Já está acontecendo. A Rede Municipal de São Paulo, por exemplo, já avisou que vai adotar a prova. Certo, acho que a parte de como a prova funciona ficou clara. Agora a gente entra na última parte da nossa conversa, que é talvez a mais complexa. A gente sai do o quê e do como e entra no e daí. Qual é o impacto real que essa prova pode ter? E, claro, quais são as críticas e os grandes desafios que estão na mesa. E para começar essa discussão, essa citação da especialista Cláudia Parente é perfeita. Ela resume o centro do debate. O risco, segundo ela, é a gente cair numa visão muito simplista. Achar que é só selecionar os melhores e pronto, a qualidade da educação vai lá para cima. Mas a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, né? E os números da realidade estão aí para provar que a questão é complexa mesmo. A gente tem salários que, na média, são mais baixos do que em outras profissões com o mesmo nível de estudo. A gente tem menos da metade dos professores da rede estadual como concursados, o que significa muita instabilidade. E, para completar, um monte de professor do ensino médio dando aula de matéria para a qual não teve formação específica. O cenário é esse. Então, o que fica claro é o seguinte: a PND pode até ser uma ferramenta interessante, um estímulo para qualificar a seleção, sim. Mas a valorização de verdade, aquela que vai fazer a diferença para atrair e manter bons professores na carreira, essa depende de outras coisas. Coisas bem mais estruturais, como planos de carreira que funcionam, salários decentes e condições de trabalho que permitam ao professor, ser professor. E é com essa reflexão que a gente vai fechando. A PND parece ser um passo, talvez um passo importante, na direção de um padrão de qualidade. Mas a grande pergunta que fica no ar é: será que uma prova, sozinha, tem o poder de valorizar uma profissão inteira? Ou ela precisa ser só uma peça dentro de um quebra-cabeça muito, mas muito maior? Bom, por hoje é isso, pessoal. Se essa nossa conversa te ajudou a entender um pouco melhor o que é a Prova Nacional Docente e toda a discussão que está rolando em volta dela, faz o seguinte: se inscreve aí no canal Opa News BR para não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.